Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes. A partir de agora, vocês vão acompanhar o conteúdo da nossa aula. Nossa aula 8, que traz aí como objeto de conhecimento célula como unidade da vida e no detalhamento níveis de organização, célula e tipos de células, certo? Então fiquem ligados, prestem atenção, a nossa aula começa agora. Muito bem, nessa aula a gente vai estudar sobre as células, né? A gente vai ver as características gerais, as funções, os tipos de células e as organelas que compõem as células, certo? E para ilustrar, já a gente começar falando aí dessas células, a gente observa aqui algumas imagens com os tipos de células mais comuns e mais famosos aí que a gente vai observar. Temos 3 delas aqui nas imagens ao lado, como vocês podem observar. Nós temos aqui a célula animal, é essa primeira que você observa aí em cima, que está colorida de azul. Essa é uma representação, né, uma representação didática, aí um modelo, para que a gente possa observar melhor a célula animal. Então você observa ali essa célula com um recorte, né, para que a gente consiga visualizar essa parte de dentro da célula, parte mais interna. Então você visualiza ali a sua estrutura com a sua parte externa e dentro a gente encontra algumas organelas. Cada uma dessas organelas, que são como se fossem órgãos bem pequenos que você encontra lá no seu interior, tem uma função específica para a célula que vai corresponder ali a funções do nosso corpo, do nosso organismo, por ser ali uma célula animal, né, que está presente no nosso corpo, por exemplo. Essa outra imagem que você está observando aqui, ó, essa célula do meio, essa mais verde, é uma célula vegetal, certo? E a primeira característica que a gente já observa que caracteriza uma célula vegetal é a presença da parede celular. Então você pode observar ó, que é como se ela tivesse uma parte mais reta, né, com os cantinhos ali mais definidos. É justamente essa estrutura da parede celular que a gente vai encontrar na célula vegetal, certo? E lá embaixo, a gente tem uma célula bem diferente dessas outras duas, né? Essas aqui até que se assemelham, né? Tem ali a presença das organelas, a gente tem um núcleo, aquela região central ali com as informações genéticas bem definidas, mas nessa outra imagem aqui abaixo, onde vocês estão lendo ali, ó, célula procarionte, a gente tem um tipo de célula diferente. Nesse caso, nesse tipo celular, a gente vai ter as células bacterianas, por exemplo. E ela já vai ter uma organização completamente diferente das células animais e vegetais, como a gente está observando aqui, ó. Enquanto essas duas apresentam o seu núcleo bem definido, o núcleo possui uma membrana que protege, que é chamada de carioteca. Essas duas são chamadas de células eucariontes. Esse eu quer dizer verdadeiro, né? Eucarionte vem de carioteca. Então elas possuem essa estrutura, essa membrana que envolve o núcleo e mantém ele bem definido e organizado lá na célula. Enquanto a outra célula lá embaixo, que é a nossa célula procarionte, o que a gente está visualizando? Não tem um núcleo bem definido. O material genético dessa célula ele está espalhado ali no citoplasma. Tá vendo lá? Ó, aquela parte mais colorida ali de roxo? Ele está espalhado no citoplasma dessa célula. Ela tem estruturas diferentes, como cílios, flagelos. É uma célula procarionte de indivíduos como bactérias, por exemplo. Então, olha só, a gente consegue observar aí essa diferença, né, de células. Então, a gente encontra tipos de células diferentes aí nos seres vivos, certo? Então, vamos ver mais informações nas próximas imagens sobre as células. As células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Ou seja, né, a gente vai encontrar aí essa pequena estrutura, né, essas unidades estruturais, e elas funcionam para algo, né? Elas têm uma atividade, elas têm uma função e elas são encontradas nos seres vivos, como a gente pôde observar. Então a gente tem aí a célula animal, presente nos animais em um modo geral, a célula vegetal e a célula bacteriana, como a gente já observou essas imagens anteriormente e falamos um pouquinho ali sobre cada uma delas. São chamadas de unidades estruturais pois formam o corpo dos seres vivos. E como nós sabemos, né, os seres vivos são compostos ali por várias células, alguns deles, né, a sua maioria, como no caso os animais ou os vegetais, que são compostos por várias células. Então esse agrupamento ali de células, como a gente pôde observar, esse agrupamento de unidades estruturais, né, como você visualizou, formam o corpo dos seres vivos, tá bom? Vamos ver aí mais informações então sobre as células. Cada célula do corpo
pode variar quanto à forma. Ela pode ser estrelada, alongada, cilíndrica, etc. Tem diversos tamanhos ali e também tempo de vida, né? A gente vai encontrar células que realizam as suas atividades e depois chega ali o período de vida dela, ela atinge o seu período de vida, como se ela tivesse uma validade. Ela se originou ali, realizou a sua atividade e aí depois essa célula morreu, né, vamos dizer assim. E aí surgem novas células para suprir essa necessidade, por isso que elas estão sempre em constante renovação, então elas têm um tempo de vida também. As células ósseas, por exemplo, elas duram vários anos, enquanto as células da pele se renovam entre 35 e 45 dias. Né? A pele, como nós sabemos, ela está presente aqui nesse tecido mais externo aqui do nosso corpo, né? Ela tem essa função de proteção. Então, normalmente, a gente vai ter aqui, ó, a nossa pele, né? A gente vai ter aqui a nossa pele protegendo o nosso corpo e ela vai estar em contato com o ambiente externo. Então, a gente tem ali o atrito com substâncias, né? Quando a gente passa ali numa parede, por exemplo, a gente choca ali a nossa pele, a gente tem um desgaste, então a gente perde ali essas estruturas, essas células, e elas precisam ser renovadas para a gente manter o nosso tecido e a nossa pele funcionando ali para proteger o nosso corpo. Por isso que elas têm esse período de vida mais curto, porque elas estão também em constante renovação, certo? Vamos ver aí os tipos de células que a gente vai encontrar. Então a gente tem aí as hemácias, né, que é essa primeira que você está observando, aí essa vermelhinha, ela está presente no nosso sangue, né? O nosso sangue, que é um tipo de tecido sanguíneo, e ele é formado por células. Então você pode observar aí as hemácias, né, que fazem parte do nosso sangue. Essa primeira imagem aqui é a hemácia. E ela tem esse formato aí arredondado, né, porque ela tem uma ação que é de carregar oxigênio ali pelo nosso sangue, né? Então a molécula de oxigênio ela vai se encaixar aqui e ela vai poder fazer esse transporte. As células epiteliais, né, que estão presentes ali nos tecidos epiteliais, no caso na nossa pele, células músculo-esqueléticas que vão estar presentes lá nos nossos músculos e vão atuar na nossa movimentação, são tipos de célula ali que conseguem se contrair. Células fotorreceptoras, né, aquelas que são capazes de receber a luz, né, e realizar fotossíntese, por exemplo. Essas daí a gente vai encontrar na célula vegetal, no organismo vegetal. E as células nervosas, né, estão presentes lá no nosso tecido nervoso, conhecidas ali como neurônios. Temos as células de gordura, e essas aqui são conhecidas como células adiposas. Observa que ela tem essa grande quantidade aqui, ó, essa parte em amarelo que você está visualizando, é uma reserva de gordura, né? São células do tecido adiposo. As células reprodutivas, onde a gente observa aí o espermatozoide e o óvulo, né, que são importantes ali na fecundação, e as células capilares, né, que se apresentam nessa estrutura aqui, como a gente pode observar, certo? E além disso, a gente continua aí observando mais informações sobre as células. E olha só, a gente viu aí os tipos diferentes de células, né? Temos desde as hemácias até as células reprodutivas, todas elas, como a gente viu, com estruturas diferentes, formatos diferentes, né? E cada uma delas vai ter também uma função específica, dependendo da região ali onde ela se encontra, dependendo do tecido, né? Do sistema ali onde ela está fazendo parte. Vamos ver mais informações sobre as células na próxima imagem, olha só. Cada tipo de célula se desenvolve para desempenhar uma função no organismo, né, como nós falamos. Então, essa estrutura, esse formato dessas células, ele muitas das vezes corresponde a esse tipo de função que ela tem. Lembra quando nós falamos anteriormente sobre a hemácia? E ela tem esse formato arredondado, como se tivesse também esse centro mais achatado, né? Então você observa aí na primeira imagem as hemácias no sangue, né? São células que a gente vai encontrar lá no nosso sangue. E a função delas é de justamente transportar a molécula de oxigênio pelo nosso corpo, né? A gente absorve esse oxigênio pela respiração e ele precisa ser levado para as outras células que estão realizando atividades lá no nosso corpo. Quem vai fazer esse transporte aí é a hemácia. Então ela se une a essa molécula, né, de oxigênio e leva para as outras células lá que estão precisando do oxigênio para realizar suas atividades, certo? Vamos ver mais informações aí.
A célula muscular, por exemplo, ela é capaz de se contrair, porque como nós sabemos, os nossos músculos, né, eles estão participando ali de atividades como a nossa movimentação. No momento que a gente está ali realizando uma atividade física, por exemplo, a gente consegue contrair o músculo quando a gente está caminhando, correndo, fazendo um esforço físico, por exemplo. Então essa célula muscular, ela tem essa capacidade de contração. Olha aí o que eu comentei anteriormente. A hemácia transporta oxigênio para todo o corpo. Então, por isso que ela tem esse formato, como eu comentei anteriormente, para que ela possa carregar através do sangue, que é um tecido líquido, né, levando esse oxigênio para todo o nosso corpo. A célula nervosa, ela é capaz de receber e transmitir estímulos. Então, o que você está observando na outra imagem, aquela imagem ali abaixo das hemácias, é a sinapse de um neurônio, né? Um momento onde eles estão realizando ali uma comunicação, né, entre eles, como a gente pode observar, né? Os neurônios, então, estão realizando essa transmissão de estímulos nervosos. Então, essa célula nervosa, que é o neurônio, ela tanto recebe quanto transmite esses estímulos, certo? Então, só para ficar gravado aí, a gente tem tipos diferentes de células e elas vão ter formatos diferentes e funções diferentes também, né? Então elas estão participando ali de tecidos, né? Um conjunto de células vai formar um tecido que forma um órgão, que a gente ainda vai ver com mais detalhes, mas todos eles com uma função muito específica, certo? É só ir acompanhando direitinho que vocês vão observar cada uma delas, cada uma na sua função aí, certo? E agora a gente vai falar um pouco da história das células, né? Quem que descobriu, como que surgiram, né? Da onde que o homem pôde identificar que os organismos são compostos por células. Vamos observar aí quando descobriram as células. Então, olha só. O homem sempre teve muita curiosidade, né, para explicar desde os fenômenos que acontecem na natureza às ações que acontecem, as atividades que acontecem aí no nosso corpo, no nosso metabolismo, como ele é formado, né? Então, olha aí, quando que descobriram as células? O termo célula, ele foi criado em 1665 por Robert Hooke, que é esse que você observa aí na imagem. Né? É tão antigo, faz tanto tempo que ele está escrevendo ali com uma pena, né? A gente nem utiliza mais isso hoje em dia. Mas para você observar que desde muito tempo o homem sempre teve curiosidade, né, de explicar alguns fenômenos e algumas atividades aí que acontecem no nosso corpo também. Então olha lá, célula vem do latim cella, que significa pequena cela, né? Como se fosse ali um pequeno cômodo, uma caixinha pequena, né, que tem ali a sua atividade, como a gente pode observar. Porque como nós já vimos, as células são unidades, as menores unidades que compõem um organismo, né? Então ele, quando observou ali a primeira vez a célula, ele se lembrou ali veio então no caso essa palavra vinda do latim, que quer dizer cella, que quer dizer pequena cela, tá bom? Só para a gente entender de onde que vem a palavra. Mas aí, seguindo na história, vamos observar um pouco mais sobre Hooke, que é esse cientista que a gente está visualizando. Hooke propôs esse termo, pois observou um corte de cortiça ao microscópio. A cortiça, né, para quem não está lembrado, é aquela estrutura que é feita as rolhas de garrafa, né, aquelas garrafas de vinho, por exemplo, elas são feitas de cortiça. Então, o que ele fez? E aquele material ele é um tecido vegetal, né? Ele vem ali de uma planta, por exemplo. E o que ele pôde observar? Ele fez, né, recortou uma parte dessa cortiça e olhou no microscópio. E aí ele verificou apenas células mortas. Por isso, ele verificou apenas a presença da parede celular dessas estruturas. E, portanto, achou tal estrutura semelhante a uma célula. Então, lembra quando nós falamos lá no comecinho da nossa aula, que a gente tinha ali aquela célula vegetal e ela tinha aquela estrutura bem definida, né? Que eu disse que caracterizava uma célula vegetal. Então, aquela parede celular foi o que ele conseguiu observar quando ele olhou ali no microscópio. A célula já estava morta, não tinha mais ali as outras estruturas, somente aquela parede. Então, ele identificou como célula porque pareciam várias células, né? Várias caixinhas bem pequenas formando ali aquela estrutura. Daí veio então esse nome. Vamos voltar lá para aquela nossa imagem para a gente terminar ali a leitura. Então, olha só. Então, ele viu, né? E ele achou semelhante a uma célula. Na sequência, a gente observa aí mais informações. Após o estudo de Hooke, vários outros tentaram entender essa estrutura tão pequena que fazia parte da composição dos seres vivos. Aí a gente tem mais outros dois cientistas ali
que é o Schwann e o Schleiden, né, que eles também continuaram ali esses estudos, falando um pouco mais sobre a descoberta da célula, por exemplo, essa estrutura, né, para justamente tentar entender ali qual era a composição dos seres vivos. E aí, continuando a nossa imagem, você pode observar que, diante dos variados trabalhos e descobertas nesse campo, Schwann e Schleiden afirmaram em trabalhos diferentes que todos os seres vivos são formados por células. Essa ideia constitui a base da conhecida teoria celular, né? Então a gente tem aí essa teoria proposta ali por esses cientistas, né, para explicar justamente a composição dos seres vivos, né, e são formados por células, certo? Vamos ver um pouco mais aí sobre eles na próxima imagem. As ideias de Schwann e Schleiden foram complementadas pelas ideias de Virchow, o que resultou na formação da teoria celular, que se apoia em 3 pilares. E aí você vai observar junto comigo quais são esses 3 pilares da teoria celular. Todas as formas vivas são constituídas por uma ou mais células e pelas estruturas que por elas são produzidas. Outra teoria, outro pilar no caso. As células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos. Toda célula origina-se de uma célula pré-existente, ou seja, elas sofrem divisão, certo? Então, como a gente pode observar, esses são os 3 pilares ali que vão formar, né, essa teoria celular, justamente para explicar como que está composto, está formado ali um ser vivo, certo? Então, eles sempre tiveram essa curiosidade para tentar explicar, né, com equipamentos ali muito antigos, né, o que a gente conhece atualmente, né, como os microscópios mais modernos, eles utilizavam ali o que tinha na época, o recurso que tinha na época, para fazer essas explicações. Então a gente teve primeiro ali as teorias de Robert Hooke, depois os outros cientistas ali propondo a teoria celular. Vamos ver aí mais informações, olha só. Todos os seres vivos são constituídos por células, com exceção dos vírus, que são organismos acelulares. Nessa imagem, você pode observar uma representação de um vírus, né, que é um vírus bacteriófago, são vírus que vão atacar a célula bacteriana, e eles estão organizados dessa forma. Você encontra nessa parte superior a cabeça, e nessa cabeça vai estar o material genético dele, né, o DNA. Pescoço, a bainha, a fibra da cauda, a placa basal e o pino, né? Então, eles não são considerados seres vivos, como a gente pôde observar, porque eles não têm aí justamente essas estruturas que as células possuem, como a gente pôde observar. Então, olha aí, todos os seres vivos são constituídos por células, com exceção dos vírus, que são acelulares. Eles não chegam a compor uma célula, certo? Eles vão sempre depender de um outro organismo para se reproduzir. Olha só, entretanto, é importante destacar que, apesar de não serem formados por células, necessitam dela para a realização de sua reprodução e metabolismo. Então, olha só, esse vírus que a gente está visualizando, que eu falei que é um bacteriófago, ele vai precisar de uma outra célula para que ele possa se reproduzir. Então, o que acontece? Quando ele encontra ali uma bactéria, ele vai, né, se conectar ali com ela, vai alojar o seu material genético nessa célula e lá dentro dessa bactéria que esse material consegue se reproduzir. Então, como a gente visualizou ali, ó, eles necessitam de uma outra célula para a realização da sua reprodução e metabolismo. Depois da descoberta da célula, outros pesquisadores passaram a estudar as diversas partes das plantas e animais. Logo foi descoberto o material gelatinoso que constitui o citoplasma das células. E nessa imagem que a gente está observando aí uma representação, né, de uma célula animal, o citoplasma é essa parte que você consegue observar ali no interior da nossa célula, que é a parte gelatinosa, né, que vai comportar, né, ela vai abrigar as outras organelas, como a mitocôndria, o núcleo, entre outros, certo? Então, as partes básicas aí da célula, você está observando aí, membrana plasmática, é essa parte mais externa. Logo mais para dentro da célula a gente encontra o citoplasma, esse material gelatinoso, e o núcleo, certo? No núcleo é onde temos ali as informações genéticas dessa célula. Na outra imagem você observa aí mais informações. Agora, em 1883, o botânico escocês Robert Brown, que viveu ali de 1773 a 1858, ele constatou que a grande maioria das células tinha uma estrutura interna
ovoide ou esférica, aqui ele chamou de núcleo. Então você pode observar aí na nossa imagem essa estrutura localizada aqui, ó, no centro da célula, como a gente está visualizando aqui. Vamos marcar aqui de vermelho, ó. Essa estrutura marcada aqui, ó, ela é o núcleo da célula, que é essa parte que ele observou com uma estrutura interna ovoide ou esférica, né, que foi chamado então de núcleo, que é justamente onde se encontra o material genético dessa célula, certo? Então aí você tem na célula animal o núcleo, essa parte mais interna, que é essa estrutura mais circular, aí, como a gente pôde observar, né, esférica, no caso aqui o núcleo. O citoplasma é essa parte interna, onde é um material gelatinoso que abriga as organelas, e a membrana plasmática é essa estrutura aqui, ó, mais externa, né, a que protege a célula, formando essa membrana que vai funcionar ali como uma proteção, certo? Na outra imagem a gente tem outras observações, olha aí. Outras observações e descobertas dessa época foram a membrana plasmática em células animais e vegetais e um envoltório externo a essa membrana. Nas células vegetais, o que a gente pode observar é a parede celular. E aí nessa imagem você consegue observar comigo uma célula vegetal, né? Que como a gente observou, nós temos essa estrutura, né? Essa estrutura externa, que dá esse formato aí para a célula vegetal, que é justamente a parede celular. Então, olha aí, a parede celular, marcado aqui na nossa imagem, você pode observar essa parte aqui, ó, que é uma estrutura mais rígida e vai proteger também essa célula. Mas ela também vai ter, ó, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo aqui, formato esférico, bem definido, abrigando ali o seu material genético, certo? As partes básicas, então, da célula para a gente compreender. Só que no caso aí da célula vegetal a gente encontra a parede celular, certo? E aí a gente pode observar, né, que a célula ela é justamente aquela menor unidade que compõe um organismo vivo, né? E a gente vai observar então mais algumas imagens para a gente entender toda essa sequência, né, da célula, os tecidos, os órgãos, por exemplo. Então a gente inicia aqui com a imagem das células. Vocês podem observar aqui conosco, olha só. Nós temos essas imagens que representam aí uma célula. Então você visualiza, ó, você pode observar ali aquela parte toda em volta, é onde nós temos a membrana plasmática. Na parte mais interna, aquele material gelatinoso ali, quase meio transparente, parece ser um líquido, né, um gel, é o citoplasma, onde tem as outras organelas. E lá no meio, coradinho ali de roxo, ali de rosa, né, você visualiza o núcleo dessa célula. Então aqui a gente tem uma representação básica de uma célula animal, né, para a gente observar um pouco mais sobre essa estrutura. E aí a gente observa também um pouco mais desses níveis de organização dos seres vivos, como eu falei, iniciando ali pela célula, né, que é essa unidade básica, e o conjunto de células, como nós sabemos, são várias, né, que vão estar atuando aí em uma determinada função. Esse conjunto de células formam os tecidos. Vamos observar essa informação aí. Os níveis, então, de organização dos seres vivos, começando pelas células. São as menores unidades vivas de um ser vivo. Juntas, elas formam tecidos, né? Como a gente visualizou, as células vão estar trabalhando ali em conjunto, formando um tecido. Então, não esqueçam, um conjunto de células formam os tecidos, certo? E agora vocês vão observar mais informações ali sobre os tecidos, né? Já é esse outro nível de organização, é o próximo nível aí que a gente observa. Então, nessa imagem, a gente encontra aí diversos tecidos que são localizados no nosso corpo humano, como, por exemplo, tecido nervoso aqui, ó. Então, nós temos tecido nervoso formado pela célula nervosa, né, que é o neurônio. Então, como são vários neurônios passando informações ali de um para o outro, né, recebendo, captando e recebendo e enviando estímulos, a gente tem esse conjunto que é o tecido nervoso. Temos o tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular, como você observa lá no canto da nossa imagem, certo? Vamos visualizar com mais detalhes aí essa imagem, para vocês conseguirem visualizar bem. Então, olha aí, tecido muscular, ele vai formar o tecido cardíaco, tecido esquelético, o tecido muscular, né? Então, são um conjunto ali de células musculares que estão formando esses tecidos. E eles estão localizados onde? Nos músculos ali presentes no nosso corpo, como está representado
na nossa imagem. Tecido conjuntivo, a gente vai ter ali o tendão, o osso, né, a gordura e outros tecidos de preenchimento macio. E aí você observa ali também as células de gordura, né, localizadas, o tecido ósseo, né, localizado, por exemplo, no osso, certo? Vamos ver então mais informações aí sobre os tecidos. No corpo humano, existem muitos tipos de células com diferentes formas e funções. As células trabalham em grupo e estão organizadas de maneira integrada, desempenhando juntas uma função determinada. Então, como a gente já observou, no nosso corpo a gente vai encontrar diversos tipos de células, diferentes formas e tamanho, só que elas vão estar trabalhando em grupo, organizadas de uma maneira ali integrada, onde cada uma vai realizar essa função de acordo com os tecidos onde elas estão inseridas. Esses grupos celulares formam os tecidos. E os tecidos do corpo humano podem ser classificados em 4 tipos. Vamos ver aí na próxima imagem. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Como a gente observou naquela imagem anteriormente, a gente viu lá esses 4 tipos de tecidos, onde eles estão localizados, né? E quais são as células que vão formar esses tecidos, certo? E aí, olha só, a gente falou que um conjunto de células forma um tecido, né? E a gente vai ter também o conjunto ali dos tecidos. O que vai formar esse conjunto de tecidos? A gente tem o próximo nível de organização de um ser vivo, que são os órgãos. Olha só. Então, nessa imagem, a gente consegue observar aqui os órgãos que a gente vai encontrar no nosso corpo, por exemplo, cérebro, coração, estômago, rins, bexiga. Lá do outro lado você tem mais outros exemplos, né, de órgãos que fazem parte ali do nosso corpo. E esses órgãos, eles são formados por tecidos. Os tecidos que a gente acabou de visualizar vão formar esses órgãos, certo? Então observa que desde lá da célula, né, aquele agrupamento de célula forma um tecido. E essas células, com suas funções específicas, né, atuando ali no tecido, vão poder formar um órgão. Olha que bacana a dinâmica aí do nosso corpo, né? E como nós sabemos, esses órgãos, que vocês vão observar com mais detalhes nessa outra imagem, olha só, essas imagens que vocês estão visualizando, esses órgãos, eles vão atuar também em conjunto. Então, como você está observando na imagem central aí desse corpo humano, os órgãos estão trabalhando em conjuntos uns com os outros, formando os sistemas, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha aí mais informações sobre os órgãos. Os tecidos, da mesma forma que as células também se agrupam, eles também se agrupam, né, como os tecidos. O conjunto de tecidos que desempenha determinada função recebe o nome de órgão, né? Então, cada um daqueles conjuntos lá de tecidos com uma função específica vai receber o nome de órgão, como a gente está observando. Em geral, um órgão é formado por diferentes tipos de tecidos. Vários órgãos formam o corpo humano, entre eles o coração, pulmão, cérebro, estômago, intestino, fígado, pâncreas, rins, ossos, baço, olhos, etc. Então, como você pôde observar, são vários órgãos que a gente encontra aí no nosso corpo humano e também esses órgãos, eles não vão estar trabalhando sozinhos. Eles vão trabalhar em conjunto ali com esses outros órgãos, né? A gente tem órgãos ali como o coração, por exemplo, bombeando sangue, nós vamos ter o pulmão realizando as trocas gasosas, mas eles não estão trabalhando sozinhos. Em conjunto, eles vão formar o que nós conhecemos como sistemas, que é o que a gente visualiza aqui nessa outra imagem. Olha só, aqui você visualiza comigo, então, os sistemas, né? Alguns deles representando ali todos esses que compõem o nosso corpo. Iniciando lá no primeiro, lá no cantinho da nossa imagem, você observa ali, ó, aqueles órgãos que compõem o nosso sistema digestório, né? Então, aquelas células, aqueles tecidos ali, e vão estar atuando na nossa digestão. Depois, aquele mais em vermelho, a gente tem o tecido, o sistema músculo-esquelético, né, que vai dar ali a nossa locomoção. Esse aqui mais próximo, onde a gente encontra o coração e esses vasos sanguíneos, a gente tem o sistema cardiovascular. Então, a gente tem aí esses conjuntos, né, de órgãos que formam os sistemas. Vamos observar aí mais informações sobre os sistemas na nossa próxima imagem. Olha só. Então, nós temos ali, né, que o sistema, olha lá, é um conjunto de órgãos que atuam de modo integrado, constitui um sistema. Então, um conjunto de órgãos que atuam de modo integrado constitui um sistema. Os sistemas do corpo humano desempenham funções específicas, porém,
atuam de modo integrado. O corpo humano ele é formado de diversos sistemas: sistema respiratório, circulatório, digestório, cardiovascular ou circulatório, muscular, nervoso, endócrino, excretor, linfático, reprodutor e ósseo, certo? Então a gente está observando aí todos esses níveis de organização, né, de um corpo, de um organismo, por exemplo, iniciando desde a célula. E aí a gente viu que um conjunto de células forma um tecido, conjunto de tecido formam os órgãos, conjunto de órgãos trabalhando ali integrados vão formar um sistema, e os sistemas vão formar o quê? Olha aí a nossa outra imagem, formam então um organismo, né, que é a gente, né? Por exemplo, o nosso corpo humano aqui é um organismo, né, representado por todos esses sistemas, sistema respiratório, sistema digestório, cardiovascular, funcionando ali, ó, todos ao mesmo tempo, né? Não está esperando o outro parar de trabalhar para trabalhar, estão todos ali trabalhando em conjunto. Então a gente tem aí, ó, o nosso grande conjunto que é o organismo. Vamos ver mais informações ali sobre ele. Organismo é o conjunto de todos os sistemas em funcionamento e ele constitui o organismo que um conjunto mantém a sobrevivência do indivíduo. Assim, o organismo representa o mais alto nível de organização. Então a gente pôde observar todos esses níveis de organização, iniciando desde a célula, finalizando no organismo. E para a gente ter uma visão geral do que a gente comentou, né, dessa organização, desses níveis de organização, a gente traz aí um outro esquema para a gente compreender. E esse esquema está bem completinho, ele inicia desde o átomo, né, que é a menor partícula que compõe ali um corpo, por exemplo, né, um material, vamos dizer assim. Então a gente vai ter lá a molécula, um organoide, até chegar na célula, que é a menor unidade que vai compor um organismo, e o conjunto de células, como a gente visualizou, forma o tecido, e o conjunto de tecidos vão compor os órgãos, né? Esses órgãos vão fazer parte de um sistema, e por fim a gente tem todos esses sistemas integrados compondo um organismo ou um indivíduo. Então dessa forma você visualiza aí os níveis de organização de um organismo, certo? Então vamos agora, espero que vocês tenham compreendido ali. E essa foi a nossa aula, a gente se vê na próxima.